Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética. Eu sou o comandante Ricardo. No último vídeo falamos sobre a ética na governança administrativa, no qual tratei resumidamente da governança administrativa e tracei sua relação com a ética. Hoje formularemos uma pergunta: como a ética aplicada favorece a governança e a governabilidade? Eu falo de ética aplicada porque, como eu vou falar adiante, este canal ele trata da ética aplicada. Tratarei de como a ética interage com esses dois fatores, que é a governança e a governabilidade, e as vantagens que a postura ética traz para essa relação. Então vamos lá. Para melhor entendimento deste vídeo, começaremos com os conceitos dos três fatores que eu citei acima. Ética aplicada. Trata-se da vertente da ética que se dedica a realizar uma análise crítica das questões morais da sociedade. Seu objetivo é construir um modelo, por meio dessa análise crítica, que possa compreender problemas sociais concretos e contribuir para resolvê-los, e aprimorar a moral social. Como nós sabemos, a sociedade ela está em constante evolução e a moral se altera com o tempo. A ética aplicada surgiu na década de 1960. Seu objetivo é focar em situações concretas, diferentemente da ética filosófica. Considero o aprimoramento da moral numa sociedade é realizado de forma coerente e construtiva por meio do pensamento conservador, como é feito há séculos, diga-se de passagem, em estados democráticos de direito. Já a ética normativa, ela está ligada a regras de conduta, estudando o comportamento ético de pessoas e apontando caminhos para agir corretamente em determinadas situações. A ética normativa defende que os padrões morais existem e que pessoas devem regular suas condutas a partir deles. Ela também traz a ideia de que uma pessoa é moralmente responsável por seus atos e julgamentos. Assim, podemos concluir que este canal tem por base a ética normativa. Essa ética normativa, ela se divide em duas vertentes mais técnicas. A ética teleológica, que é a corrente direcionada a determinar por que é concreto, de acordo com as finalidades daquilo que se pretende agir. E a ética deontológica, que é a corrente que determina o que é correto com base nas regras e normas que fundamentam uma ação. São estes os filósofos que estabeleceram estudos no campo da ética normativa. Aristóteles, com a ética das virtudes, Immanuel Kant, com a ética dos deveres, e Hans Jonas, com a ética das responsabilidades. São justamente os filósofos que estabeleceram a corrente de pensamento que fundamentam os nossos vídeos neste canal. Então vamos a outro fator. Vamos para a governança. Governança é um conceito que já foi apresentado em vídeos anteriores, mas vamos relembrar para quem não assistiu. Governança é o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução das políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Governabilidade é o poder do Estado para governar, com base na sua credibilidade, confiabilidade, legalidade, legitimidade democrática, que está baseado no respaldo da sociedade civil que lhe outorgou esse poder por meio do voto. Vistos estes conceitos,
Vamos analisar a governabilidade, já que a credibilidade e a governança já foi objeto de outros vídeos. O primeiro requisito para um governante governar é ter sido eleito legalmente. Isso quer dizer que a eleição correu dentro dos parâmetros legais vigentes, ou seja, que não houve fraude, bem como obedeceu todos os princípios constitucionais que regem as eleições. O segundo requisito é a legitimidade, ou seja, o eleito tem o respaldo da sociedade por sua eleição, estar de acordo com a vontade da maioria do povo. Por fim, temos a confiabilidade, que é o resultado das promessas de campanha cumpridas, ou seja, a consecução dos objetivos propostos. Como já explicamos em outros vídeos, a confiabilidade leva à credibilidade, que é o resultado da confiança reiterada. Isso significa que o governante está agindo eticamente e passa a ser digno da confiança nele depositada, que, com o tempo, vai gerar esta credibilidade que resultará na confiabilidade de seu governo, credenciando o governante a ser reeleito, se for o caso, ou a retornar futuramente em mais um mandato, porque o seu trabalho foi bom para a população. A ética está estreitamente ligada a fatores que favorecem a governança e, consequentemente, a governabilidade, porque a boa governança facilita a governabilidade. Para Bresser Pereira, a governabilidade é a capacidade política de governar. E a governança é a capacidade administrativa de um governo implementar políticas públicas. Para esse autor, sem governabilidade, é impossível obter uma boa governança. Creio que já demonstramos a diferença entre esses fatores, governabilidade e governança. Então, agora podemos chegar à capacidade governativa, que engloba esses dois conceitos. Para um governo atingir a capacidade governativa plena, é necessário reunir 3 fatores: a legalidade, que é o voto comprovado e auditado, a legitimidade, que é o apoio da sociedade, e o apoio político do Congresso. Para ter o apoio político do Congresso, é preciso ter a maioria, que pode ser obtida nas eleições, que é a maneira mais fácil de se obter esse apoio político. Outra maneira será por meio de acordos políticos, em torno de políticas públicas em comum ou de interesse comum entre partidos políticos. Jamais deverá ser por verbas, cargos, para apaniguados ou para o próprio político, porque isso é fisiologismo, que é absolutamente contrário à ética. Mas, infelizmente, neste país é o que mais ocorre. É por essa razão que o brasileiro precisa se inteirar mais com a política para compreender esse jogo político, como ele funciona. Porque sua vida depende disso. Quem irá providenciar as políticas públicas para a melhoria de vida da população será o governante eleito. Outro fator importantíssimo no sistema político partidário é que, eu já mencionei várias vezes, o brasileiro precisa votar melhor, precisa conhecer em quem está votando e parar de eleger gente com falta de caráter. Políticos de carreira que enriqueceram por meio da corrupção, políticos com processos na justiça, etc. Todos esses fatores farão com que o político não tenha a liberdade necessária para trabalhar em prol da população e representar seus eleitos com altruísmo, que é uma qualidade muito em falta no momento. Ele estará sempre preso ao processo a que responde, ou popularmente falando, com o rabo preso. Isso anula seu verdadeiro trabalho, porque terá sempre alguém ameaçando ele para que ele vote a favor ou contra determinado assunto,
ou deixe de votar em determinadas questões. Sua verdadeira atuação política em prol da sociedade será nula. Caso o eleito tenha caráter firme, seja ético e tenha mérito, certamente fará um bom mandato e terá benefícios e trará benefícios para a sociedade. Se estiver no legislativo, contribuirá para aprovar leis que realmente melhorem a vida da população. Se estiver no executivo, trabalhará para que a governança seja criteriosa. Isso facilitará e vai melhorar a governabilidade. Esse raciocínio serve para qualquer nível de governo, federal, estadual ou municipal. Qual o fator mais importante para um governante, ou seja, quem comanda o executivo em qualquer desses níveis de governo? É a capacidade governativa que acabamos de falar. Será essa capacidade governativa que reunirá os fatores mais importantes para um governante do executivo possa realmente trabalhar. Caso reúna os outros atributos que mencionei, caráter, ética e mérito, será o melhor governo que a sociedade possa ter, porque será capaz de entregar resultados positivos que levarão o país a prosperar e a se desenvolver. Temos um grande exemplo disso, que já está surtindo resultados impressionantes. Hoje, há um grande exemplo disso na Argentina, que é o Milei. Agora vamos falar um pouco do tema de hoje. Vamos nos afastar um pouco do tema de hoje e fazer uma digressão. Quais são os maiores entraves para o desenvolvimento de um país no que se refere ao exercício da política? Particularmente aqui no Brasil, a corrupção e a impunidade. Assistam os vídeos em que falo sobre a corrupção neste canal. Existe uma percepção errada neste país de que, votando-se uma lei penal que aumenta a pena de crimes, resolve determinado problema. Isso está completamente errado. Porque o próprio sistema de execução penal está errado. Baseia-se, entre outros princípios, no princípio da ressocialização. Estatisticamente e historicamente está provado que esse sistema não apresenta resultados positivos quanto à redução da criminalidade. Já mencionei algumas vezes em meus vídeos as palavras de Cesare Beccaria. Ele afirmou em seu livro Dos Delitos e das Penas que não é o tamanho da pena que inibe uma pessoa a cometer um crime, e sim a certeza da punição. Com base nessa premissa, verificamos que o sistema de execuções penais deste país está errado e deveria ser punitivo e não ressocializador, que foi provado ao longo do tempo que não funciona. Será a certeza da punição que inibirá alguém a cometer um crime, seja um criminoso de terno e gravata, ou seja, os corruptos que nós bem conhecemos, seja qualquer outro criminoso deste país. Após essa digressão, voltemos ao tema de hoje, respondendo à pergunta inicial: como a ética favorece a governança e a governabilidade? A resposta para esta questão está basicamente em todos os vídeos que postamos nesse canal até agora. Como eu já afirmei, o que faço aqui é uma construção, na qual cada vídeo representa um tijolo dessa construção. Em outras palavras, são peças de um grande quebra-cabeças. A postura ética tida como hábito, baseada nos 5 princípios que estão na página inicial deste canal, mais o mérito, que podemos considerar como sendo a ética normativa, da qual falamos no início, atenderá a todos os princípios da boa governança e, consequentemente, facilitará a governabilidade em qualquer nível de governo. Outro fator importantíssimo que contribuirá para fornecer a governança e a governabilidade é um Estado pequeno, ou seja, um Estado enxuto. Hoje vemos no Brasil um Estado cada vez maior, um Estado inchado e cada vez mais centralizado em Brasília. Como eu já afirmei nos meus vídeos sobre corrupção,
Um dos fatores que mais contribui para o aumento da corrupção é a centralização do poder. O Brasil tem dimensões continentais e, nele, a centralização do poder é contraproducente, ou seja, produz resultado oposto ao esperado. No Brasil, em virtude dessas dimensões, as decisões executivas de políticas públicas deveriam estar próximas do cidadão, que é o maior beneficiário dessas políticas. Assim, para que haja eficiência governamental, deve haver uma descentralização de tudo que pode ser descentralizado. Os governos apenas realizarão as devidas verificações para constatar o uso correto das verbas oriundas dos pagadores de tributos. Isso é essencial, em virtude do histórico de corrupção neste país. Lembrando sempre que a iniciativa privada será sempre mais eficiente que o Estado. Finalizando, se nos governos tivermos pessoas que têm uma postura ética como hábito, a boa governança e a consequente governabilidade plena serão consequências naturais. Bem, por hora era isso que eu queria transmitir para você, que me prestigia com a sua atenção nesta manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse vídeo, desse conteúdo, deixe o seu gostei e, se desejar, comente. Faça perguntas, que elas serão respondidas. Compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo, no qual falaremos de um tema atual que está em discussão, que é a ética nas redes sociais. Este é o canal Falando sobre Ética e eu sou o Comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.